Apague as luzes e verifique a tranca da porta. Você está no Medos que Falam. Aqui, o horror não tem pressa. Trazemos histórias longas, ricas em detalhes e criadas para que cada minuto consuma sua mente. Se você busca o desconhecido, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. O próximo pesadelo já está agendado. Sem mais demora, vamos ao que interessa. Essa é uma história de terror narrada por Rafael Mendes. Parte 1. A Floresta Convida. Eu vou te contar uma coisa antes de começar. Eu tentei não falar sobre isso por 2 anos. 2 anos inteiros em que eu acordava no meio da noite com o som daquela voz ecoando na minha cabeça. Aquela voz que era perfeita e ao mesmo tempo completamente errada. E eu ficava deitado no escuro do meu quarto com o coração disparado, convencendo a mim mesmo que tinha sido só um pesadelo. Que tudo que eu lembrava tinha sido distorcido pelo medo, pela adrenalina, pelo choque. Que o cérebro humano é capaz de coisas absurdas quando está com medo de verdade. Mas não foi pesadelo. E o meu cérebro não estava distorcendo nada. Eu sei que a maioria das pessoas que ouve histórias assim acha que é exagero, que a pessoa estava drogada, ou bêbada, ou simplesmente confundiu as coisas no escuro. Eu achava exatamente isso. Antes, eu era daquelas pessoas que ria de relatos de fenômenos inexplicáveis, que tinha sempre uma explicação racional na ponta da língua, que nunca perdeu 1 segundo de sono com nenhuma história de terror. Eu era cético. Sou formado em jornalismo, trabalho com fotografia de natureza, passei anos da minha vida dentro de matas e reservas pelo Brasil inteiro. Eu conheço a floresta, eu respeito a floresta, e por muito tempo achei que isso era suficiente. Não é. O meu nome é Rafael. Tenho 30 anos. E o que eu vou te contar aconteceu quando eu tinha 28, numa área de mata fechada no interior do país, a aproximadamente 400 quilômetros de qualquer cidade grande, num lugar que nem nome oficial tem, que os moradores da região mais próxima chamam apenas de a Mata Funda. Um nome simples, quase entediante, que não prepara ninguém para o que aquele lugar guarda. Eu fui com 3 amigos. Lucas, que eu conheço desde os 14 anos e que foi quem teve a ideia maldita dessa viagem. Camila, 26 anos, namorada do Tiago na época, uma das pessoas mais perceptivas que eu já conheci na vida, o tipo de pessoa que sente o clima de um ambiente antes de qualquer um. E Tiago, 29 anos, o mais físico do grupo, o tipo que assume a dianteira em qualquer situação difícil sem pensar 2 vezes. 4 pessoas normais, com mochilas, barracas, comida para 4 dias, um mapa físico que eu havia conseguido num posto de gasolina a uns 100 quilômetros da entrada da mata, uma bússola analógica que era do meu avô e que eu sempre carregava em expedições, e nenhum sinal de celular a partir do momento em que entramos na floresta. Nenhum. A ideia era simples: entrar, caminhar por uma trilha que Lucas tinha pesquisado em fóruns de trekking na internet, montar acampamento perto de um riacho que aparecia no mapa, passar 4 dias desconectados do mundo e sair pela mesma entrada que tínhamos chegado. Simples. O tipo de aventura que centenas de pessoas fazem o tempo todo pelo Brasil. Eu preciso que você entenda isso. Que centenas de pessoas fazem esse tipo de coisa. Porque o que aconteceu comigo não acontece com todo mundo que entra numa floresta. Mas acontece. E quando acontece, quase ninguém volta para contar. Você sabia que todo ano dezenas de pessoas desaparecem em áreas de mata no Brasil sem qualquer explicação? Não mortas por animais, não afogadas em rios, não vítimas de acidentes identificáveis. Simplesmente desaparecidas. Entram e não saem. E a maioria dos casos é arquivada como perda acidental, desorientação em área de difícil acesso, hipotermia. Explicações que fecham o relatório e encerram a investigação. Explicações que eu também teria aceitado sem questionar, antes. Nós chegamos à entrada da Mata Funda numa tarde de quinta-feira, por volta das 4 da tarde. O sol ainda estava alto, mas a floresta tinha uma forma de bloquear a luz que eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar. Do lado de fora, o dia estava claro e quente, céu aberto, aquela claridade do interior que parece mais intensa do que na cidade. Mas assim que a gente cruzou a primeira linha de árvores,
Foi como se alguém tivesse baixado um dimmer. A luz ficou filtrada, esverdeada, úmida, como se estivéssemos dentro d'água. Lucas disse que era impressionante. Camila disse que era lindo. Tiago já estava tirando o mapa do bolso e checando a direção. Eu fiquei parado por um momento olhando para trás, para a claridade lá fora. E tive um pensamento que tentei empurrar para longe assim que ele apareceu. O pensamento era esse: parece uma boca aberta. Entrei na floresta. Os primeiros 2 quilômetros foram tranquilos. A trilha era marcada. O chão estava firme apesar da umidade. Os pássaros cantavam lá em cima nas copas das árvores, com aquela mistura caótica e bonita que só uma floresta de verdade tem. Eu fui fotografando o caminho. Flora do subbosque. Fungos nos troncos. Um beija-flor que pousou por 3 segundos numa folha enorme e verde escura antes de sumir. A câmera no pescoço me dava uma sensação de controle, de que eu estava ali com um propósito, com uma ferramenta, com um papel a cumprir. Fotógrafo registrando a natureza. Tudo normal. Lucas ia na frente, animado como sempre, contando piada, apontando para coisas, falando alto. Tiago ia logo atrás com o mapa. Camila ficava perto de mim, olhando para cima para as copas das árvores com aquele jeito dela de observar o mundo, tranquila e atenta ao mesmo tempo. Montamos o acampamento antes de escurecer, perto do riacho que o mapa indicava. O riacho era estreito, a água escura da cor do chá, aquele tom que a água de floresta tem quando passa por muita matéria orgânica no fundo. Barracas armadas, fogueira acesa, a comida que tínhamos trazido esquentando numa panela improvisada. Tudo muito normal. Tudo muito bom até. Foi durante o jantar que Camila falou pela primeira vez. Ela estava com a colher parada no ar olhando para além da fogueira em direção à floresta, quando disse, quase para si mesma, que estava muito quieto. Lucas perguntou o quê. Ela disse que a floresta. Que não estava ouvindo nada. Nenhum inseto, nenhum sapo, nenhum pássaro noturno. Nada. Tiago disse que provavelmente a gente tinha espantado os animais chegando. Lucas concordou e mudou de assunto. Eu fiquei olhando para Camila por um segundo antes de voltar para o prato. Ela estava com razão. Era quieto demais. Numa floresta daquela densidade às 8 da noite, o silêncio que a gente estava ouvindo era impossível. Eu já havia acampado em pelo menos 15 florestas diferentes pelo país. Noites de floresta nunca são silenciosas. Há sempre uma camada sonora constante de vida invisível, insetos, anfíbios, aves noturnas, o vento nas folhas. Aquele silêncio era uma ausência. Era como se algo tivesse mandado tudo ficar quieto. Mas eu não disse nada. Empurrei o pensamento para dentro e continuei jantando. Mais tarde, por volta das 10 da noite, Lucas se levantou e disse que ia urinar, que voltava já. Caminhou uns 20 metros em direção às árvores, além do alcance da luz da fogueira. Ficou lá talvez 3 minutos. Quando voltou, sentou perto do fogo e ficou quieto. Era a primeira coisa estranha. Não a ausência de sons. Isso. Lucas quieto. Lucas nunca ficava quieto. Eu o conhecia fazia 14 anos e posso afirmar com absoluta certeza que Lucas era a pessoa mais falante que eu já tinha encontrado na minha vida. Ele preencheria silêncio com qualquer coisa, com comentários sobre o clima, com memórias aleatórias, com planos para o dia seguinte. Um silêncio de 30 segundos com Lucas era incomum. Um silêncio de 3 minutos era impossível. Mas nós estávamos cansados. E a floresta tinha aquele peso. E eu não disse nada. Antes de dormir, olhei para Lucas uma última vez. Ele estava com os olhos abertos olhando para a fogueira. Não para o fogo em si, mas para um ponto qualquer além dele. Sem foco, sem expressão. Parecia que ele estava olhando para dentro de alguma coisa que ninguém mais conseguia ver. Fechei o zíper da barraca. Esse foi o momento. Eu sei disso agora. Esse foi o exato momento em que tudo começou. E a gente não viu. E parte 2, o que está nos seguindo. Acordei cedo no dia seguinte antes de todo mundo. O céu lá em cima das copas estava cinza claro, aquele tom de manhã que ainda não decidiu se vai ser bonito ou feio.
Saí da barraca com cuidado para não acordar ninguém e fui até o riacho lavar o rosto. A água estava gelada para o clima, mais fria do que devia estar. E eu fiquei pensando que devia ser por causa da profundidade da sombra das árvores, que o sol nunca chegava direito no chão aqui embaixo. Quando me virei para voltar ao acampamento, Lucas estava de pé. Não sei quando ele tinha saído da barraca. Estava parado a uns 15 metros de mim, de costas para o riacho, olhando para dentro da floresta. De pé, completamente imóvel, os braços levemente afastados do corpo, como alguém esperando alguma coisa. Chamei o nome dele. Ele não respondeu na hora. Demorou uns 4 ou 5 segundos para ele virar, e quando virou, sorriu. O sorriso certo, os dentes certos, os olhos cruzados. Tudo Lucas. Mas a demora tinha sido estranha. Como alguém que precisa de um segundo extra para lembrar qual é a expressão certa. Perguntei se estava bem. Ele disse que estava ótimo, que tinha dormido bem, que estava com fome. Voz normal. Tom normal. Tudo normal. Mas não estava. Café da manhã. Os 4 sentados em volta da fogueira reacesa. O cheiro do café misturado com o cheiro de terra úmida e folha podre, que é o cheiro constante de uma floresta densa. Lucas comeu bastante, falou algumas coisas, fez uma piada sobre a barraca do Tiago ter ficado torta na noite anterior. Todo mundo riu. A piada era normal. O conteúdo era o tipo de coisa que Lucas diria. Mas a entrega estava estranha. Era como se ele soubesse o formato de uma piada. Soubesse onde devia vir o riso, mas não entendesse completamente por que era engraçado. Como uma pessoa que aprendeu a estrutura de um idioma, mas ainda não dominou as nuances. Você não consegue apontar o dedo e dizer exatamente o que está errado. Mas você sente. Camila me olhou por cima da caneca de café. Aquela olhada que diz, você também está sentindo isso? Desviei o olhar. Não estava pronto para ter essa conversa. Partimos para a caminhada do dia por volta das 8:30 da manhã. A trilha ia se tornando menos definida à medida que avançávamos, o que era esperado para aquela área. A floresta ficava mais densa, as árvores mais próximas umas das outras, as raízes mais pronunciadas no chão, criando aquele labirinto de obstáculos que te obriga a prestar atenção em cada passo. Eu ia fotografando. Um fungo laranja em forma de leque num tronco caído. Um lagarto imóvel numa raiz que parecia esculpida. As figuras que as árvores fazem umas com as outras quando você olha para o lado errado. Por ângulos que sugerem formas, braços, faces, espaços que parecem muito escuros para a quantidade de luz que devia estar passando. Esse último ponto eu precisava mencionar. A escuridão dentro da floresta. Não estou falando de sombra comum, daquele tipo de penumbra que qualquer área arborizada tem. Estou falando de uma escuridão com profundidade. Uma escuridão que parecia se estender indefinidamente para dentro das árvores, muito além do que devia ser possível para a densidade daquela vegetação. Como se houvesse buracos no espaço entre os troncos. Como se alguns lugares dentro daquela floresta fossem mais profundos do que o tamanho dela permitia. Eu sou fotógrafo. Eu entendo de luz e sombra melhor do que a maioria das pessoas. E eu não consigo explicar aquela escuridão. Foi por volta das 11 da manhã que Tiago parou e apontou para o chão. Pegadas. Grandes. Bípedes. 2 pés humanos, mas as proporções estavam erradas. Os dedos pareciam longos demais. O arco do pé era diferente. E o passo entre uma pegada e a seguinte era muito, muito largo. Largo demais para uma criatura do tamanho sugerido pelo tamanho do pé. Como se algo enorme tivesse feito passos normais, ou algo de tamanho normal tivesse feito passos gigantes. As pegadas vinham de dentro da mata densa à nossa esquerda, acompanhavam a nossa trilha por uns 50 metros, e então voltavam para a mata densa à nossa direita. Elas estavam lá. Elas tinham sido feitas por alguma coisa. Ninguém falou nada por quase 1 minuto inteiro. Foi Lucas que quebrou o silêncio. Disse que provavelmente era algum animal local, talvez uma anta, talvez algum grande primata que ele não estava familiarizado com a fauna da região. Tom calmo, quase desinteressado. E aí eu entendi o que estava errado com o Lucas.
Eu o conhecia fazia 14 anos. Eu sabia exatamente como o Lucas real teria reagido àquelas pegadas. Ele teria agachado para examinar com o nariz quase no chão. Teria tirado foto com o celular mesmo sem sinal, só pelo registro. Teria criado teoria, teria especulado alto, teria ficado empolgado de um jeito que a gente precisaria puxá-lo para continuar andando. O Lucas real amava exatamente esse tipo de coisa. Era o tipo de mistério que ele buscava. Era para isso que a gente tinha vindo. Aquele Lucas ficou calmo. Aquele Lucas não agachou, não fotografou, não especulou. Aquele Lucas quis mudar de assunto. E isso foi mais assustador do que qualquer pegada. A tarde foi pesada. Andamos mais algumas horas, o humor do grupo havia mudado sem que ninguém admitisse o porquê. Menos conversa. Mais olhares para os lados. Eu fui fotografando menos, ficando mais atento ao entorno. Aquelas áreas de escuridão entre as árvores que pareciam mais densas do que deveriam. Em nenhum momento eu vi nada. Mas em vários momentos eu tive a sensação de que havia algo. Uma presença que não se revelava, mas que estava lá, paralela ao nosso caminho, observando. Não a sensação vaga de desconforto que todo mundo sente às vezes na floresta. Algo mais específico. A certeza física de que havia olhos. Voltamos ao acampamento antes de escurecer. Jantar rápido, conversa baixa. O silêncio da floresta continuava total. Nenhum animal, nenhum inseto, aquela ausência sonora que agora parecia menos como uma coincidência e mais como uma condição. Por volta das 9:30 da noite, sentados ao redor da fogueira que estava mais baixa do que na noite anterior, o Lucas pediu para alguém passar a garrafa d'água que estava do outro lado. Eu passei. E quando nossas mãos se tocaram, quando minha mão encostou na mão dele para entregar a garrafa, algo aconteceu que eu não consigo descrever completamente sem parecer louco. A mão dele estava fria. Não fria de quem está com frio. Fria de um jeito diferente. Um frio que não era a temperatura do ar. Era um frio de dentro. Como tocar algo que absorve calor ao invés de simplesmente não tê-lo. Retirei a mão rápido demais. Lucas não percebeu. Ou percebeu e não disse nada. Não sei qual das duas opções era pior. Depois disso, o silêncio ao redor do acampamento mudou. Passou de ausente para presente. É difícil de explicar a diferença, mas tem diferença. Ausência de som é uma coisa. Presença de silêncio é outra. O segundo tem peso. Foi quando o som veio. Não foi alto. Não foi um grito. Não foi um urro. Nada cinematográfico. Foi o som de passos pesados se movendo entre folhas secas, vindo de algum lugar na linha de árvores, a uns 30 metros do acampamento. Passos lentos, metódicos, com uma pausa entre cada um, como se algo estivesse caminhando devagar não porque era cuidadoso, mas porque não precisava ter pressa. Tiago pegou o facão que estava ao lado da mochila dele. Camila fechou a mão no meu braço. Os 4 ficamos completamente imóveis, olhando para a escuridão na direção do som. O som parou. Silêncio. 1 segundo. 2. 5. 10. E então, de dentro da mata, com uma voz perfeitamente reconhecível, alguém chamou pelo nome do Lucas. A voz era de Camila. Eu olhei para Camila. Ela estava do meu lado, os olhos arregalados, a mão ainda no meu braço, a boca fechada. Ela não tinha falado nada. A voz chamou de novo. Exatamente o mesmo tom, a mesma entonação, a mesma inflexão que Camila usava quando chamava alguém. Perfeita. Impossível de distinguir. Se você tivesse de olhos fechados, teria jurado que era ela. Lucas se levantou. Tiago segurou o braço dele e disse para ele não ir. Lucas olhou para Tiago. E essa expressão, eu carrego essa expressão comigo até hoje, é a coisa mais difícil de descrever desse primeiro dia. O rosto do Lucas estava vazio. Não com raiva por estar sendo segurado, não com medo do som, não com confusão, apenas vazio. Como uma janela com a luz apagada. Como um palco sem atores. Havia uma forma de Lucas ali, mas havia menos dele do que devia.
Ele se soltou do Tiago com mais força do que esperávamos e caminhou em direção à floresta. Ficamos os três gritando o nome dele. Camila se levantou. Tiago foi atrás. Eu peguei a lanterna e iluminei o caminho, mas Lucas havia desaparecido na escuridão em segundos. Literalmente em segundos. Estava lá, depois estava sumido, como se a floresta tivesse absorvido ele. Os próximos 40 minutos foram os minutos mais longos da minha vida. Os três varrendo a mata com lanternas, chamando o nome dele, Camila chorando, Tiago repetindo, fica junto, como um mantra que ele usava para não entrar em colapso. Nada, nenhum sinal do Lucas. Nenhuma voz respondendo, nenhum galho quebrando, nenhuma luz de celular piscando na escuridão. E durante toda aquela busca, durante cada um daqueles 40 minutos, eu tive a sensação que descrevi antes. Aquela certeza física de presença. Mas diferente agora. Antes era uma presença se movendo paralela a nós. Agora era uma presença parada, observando a busca com paciência, como alguém que assiste uma peça e sabe exatamente como ela vai terminar. Voltamos ao acampamento sem o Lucas. Ficamos os três sentados na frente da fogueira quase morta, sem falar, até amanhecer. Parte 3. O esvaziado. De manhã, a decisão não precisou ser debatida. Tínhamos que sair da floresta, chamar ajuda, trazer gente de volta para procurar o Lucas. Arrumamos os pertences com as mãos trêmulas. Eu era o responsável pela orientação porque era quem tinha experiência com mapa e bússola. Analisei o mapa, confirmei a direção, apontei o caminho. Pelo mapa, a entrada da floresta ficava a nordeste, aproximadamente 2,5 km de onde estávamos. Devíamos chegar ao riacho principal em 40 minutos andando em bom ritmo. Depois do riacho, mais 1 quilômetro até a saída. Andamos por 2 horas. Não chegamos ao riacho. Não é que nos perdemos, que tomamos a direção errada, que a bússola falhou. Eu conferi a bússola a cada 15 minutos. Estávamos indo para nordeste. A direção estava certa, mas a floresta não correspondia ao que o mapa mostrava. O riacho não aparecia. A densidade da vegetação aumentava ao invés de diminuir à medida que nos aproximávamos da suposta borda. Era como se o mapa descrevesse uma floresta diferente daquela em que estávamos. Camila foi quem falou em voz alta o que os três estávamos sentindo sem admitir. Ela parou no meio do caminho e disse, com uma voz muito calma que era mais assustadora do que se ela tivesse gritado, que a floresta estava nos deixando entrar, mas não estava nos deixando sair. Tiago disse que ela estava em choque e que precisava se acalmar, que tinha explicação racional, que o mapa era velho, que a área havia mudado, que íamos tentar por um ângulo diferente. Camila disse que o Lucas não era o Lucas desde a primeira noite. Tiago não respondeu dessa vez. Continuamos andando por mais 1 hora, tentando por ângulos diferentes, e então Tiago tomou uma decisão prática, que eu entendi, mas que me deu um frio na espinha. Precisávamos parar, poupar energia e esperar. Que alguém eventualmente nos procuraria. Que em 2 dias, quando não tivéssemos dado sinal de vida, as famílias acionariam as autoridades. 2 dias. Na mata funda. Com o que quer que estivesse se movendo entre as árvores. Paramos num pequeno claro para descansar. Comemos alguma coisa, bebemos água. Tiago foi alguns metros à frente verificar se havia alguma marca de trilha que tivéssemos perdido. Eu e Camila ficamos parados. E ela me contou. Com a voz baixa, olhando para a floresta em volta como se não quisesse que alguma coisa ouvisse, ela me contou o que havia percebido desde a manhã do 2º dia. Que Lucas havia voltado diferente da primeira noite. Que havia algo sutil mas constante. Ele demorava 1 segundo a mais para responder, como se precisasse processar antes de reagir. Que ele ficava olhando para coisas que ninguém mais estava olhando. Que uma vez, quando ela havia chamado o nome dele de perto, ele havia virado para o lado errado primeiro, na direção oposta da voz, antes de corrigir para o lado certo. Ela disse que não achava que o Lucas tinha saído andando para a mata. Ela achava que o Lucas havia saído andando para a mata na primeira noite, quando foi urinar e demorou mais do que devia.
e que o que tinha voltado e ficado ao nosso redor por 2 dias não era ele. Não era uma teoria de pessoa em choque. Era uma observação de alguém que havia prestado atenção em detalhes que eu havia empurrado para baixo do tapete. E eu soube, enquanto ela falava, que ela estava certa. Eu soube no momento em que nossa mão se tocou e eu senti aquele frio. Tiago voltou antes que eu pudesse responder. Disse que havia encontrado o que parecia ser uma marca de trilha mais à frente e que deveríamos tentar. Seguimos. A trilha que Tiago havia encontrado parecia promissora por uns 15 minutos. Depois começou a ficar estreita demais, e os galhos mais baixos começaram a nos alcançar, e as raízes no chão ficaram mais altas e mais difíceis de navegar, e então a trilha simplesmente terminou numa parede de vegetação densa que não tinha caminho. Voltamos uns 100 metros para recalcular. Foi aí que ouvimos a voz de Tiago vindo de algum lugar à esquerda, entre as árvores, dizendo o nome dele mesmo, dizendo oi, dizendo que havia encontrado o caminho, que era por ali, que a gente viesse rápido. Camila se levantou da pedra onde estava sentada. Peguei o braço dela. Não sei ao certo por quê. Se fosse lógica pura, não teria razão para não ir em direção à voz de Tiago quando Tiago estava supostamente a alguns metros de distância. Mas havia algo na entonação que meu cérebro identificou antes que eu conseguisse articular. Uma sílaba a mais no final de uma palavra. Uma pausa de meio segundo onde não devia ter pausa. Como uma gravação digital que foi manipulada com muito cuidado, muito bem feita, mas não perfeitamente. Camila me olhou. Eu balancei a cabeça devagar. A voz chamou de novo, mais insistente desta vez, com uma urgência que parecia calculada para nos mover. E então Tiago apareceu atrás de nós, pelo lado oposto de onde a voz havia vindo. Vinha da direção em que havia sumido há uns 10 minutos, galhos ainda balançando onde ele havia passado. Quando nos viu parados, perguntou por que não tínhamos vindo o que ele havia chamado. Os três ficamos completamente imóveis. Tiago não havia chamado. A voz que tinha chamado não era a voz de Tiago. Viramos devagar na direção de onde a voz havia vindo. No limite exato da luz que sobrava naquele fim de tarde, entre duas árvores de troncos grossos, havia uma forma. Eu preciso ser honesto sobre o que acontece com o cérebro humano quando ele vê alguma coisa que não deveria existir. Ele não processa completamente. É como um mecanismo de proteção, como um disjuntor que cai antes que a corrente queime o sistema. O que eu consigo te descrever é incompleto, porque o meu cérebro se recusou a registrar tudo. Alta demais. Muito mais alta do que qualquer ser humano. Uns 2,5 metros, talvez 3. Larga nos ombros, mas com membros que pareciam compridos demais para o tronco. Aquele desproporcional que você só vê em animais que evoluíram para outra coisa. Uma cabeça que era levemente grande demais para o corpo, inclinada num ângulo que cabeças não inclinam. E nenhum movimento. Absolutamente nenhum. Nem o micromovimento que qualquer ser vivo faz quando está de pé, o leve balanço do peso, a respiração que mexe o tronco, o piscar dos olhos. Nada. Era imóvel como uma pedra. Como algo que estava praticando ficar imóvel. O silêncio durou 3 segundos. E então, com a voz de Camila, com a voz perfeita e exata de Camila, a coisa disse: "Por que vocês não vieram?" A gente correu. A parte 4. Na escuridão. Não há uma forma elegante de descrever uma fuga em pânico dentro de uma floresta densa no fim da tarde. É caótico, é físico, é doloroso. Galhos no rosto, raízes no chão tentando te segurar pelos tornozelos, o peso da mochila puxando para trás, a lanterna que eu tinha pego acendendo e apagando enquanto chacoalhava. Camila na minha frente, Tiago logo atrás chamando nossos nomes para nos manter juntos. Eu não olhei para trás. Não uma vez. Não queria saber se a coisa estava nos seguindo e se estava. Não queria ver como ela se movia. Corri por talvez 3 ou 4 minutos antes de cair numa raiz alta que não via tempo. A queda foi feia. A mochila me jogou para frente. Bati o joelho e a palma da mão no chão. A lanterna saiu voando e sumiu no escuro. Fiquei no chão por 2 segundos que pareceram 2 minutos, desorientado.
a boca cheia do gosto de sangue porque havia mordido o lábio na queda. Quando me levantei, estava sozinho. Não havia ninguém à minha frente, ninguém atrás. As vozes que eu estava ouvindo durante a corrida, as vozes de Camila e de Tiago chamando uns aos outros, haviam desaparecido. Chamei os nomes deles. Só o silêncio respondeu. Aquele silêncio que eu já havia descrito antes, com peso. Estava escuro, não o escuro relativo de uma floresta sem lanterna, onde olhos adaptados ainda enxergam alguma coisa. Era um escuro quase total, como se a floresta tivesse fechado acima de mim no exato momento em que eu havia perdido a luz. Conseguia ver minha mão a uns 10 centímetros do rosto e nada além. E então, ouvi a voz de Tiago, vindo de algum lugar à minha esquerda, dizendo meu nome, dizendo que estava ali, que estava bem, que eu fosse até ele. Parei completamente. Fechei os olhos, que era um gesto ridículo, já que estava praticamente no escuro total, mas que me ajudou a ouvir melhor, a tirar o processamento visual da equação e concentrar tudo no som. E ouvi o que precisava ouvir. A voz de Tiago não estava com fôlego. Tiago tinha corrido comigo. Tiago havia corrido com o peso de uma mochila de 15 quilos em terreno irregular durante vários minutos. A voz de um homem em forma depois de uma corrida desse tipo ainda tem alguma alteração respiratória. Pode ser sutil, mas está lá. Você ouve a diferença entre uma voz em repouso e uma voz pós-esforço físico. Aquela voz estava perfeitamente em repouso. Nem uma respiração acelerada, nem uma sílaba que carregasse o peso de ter corrido. Não fui. A voz chamou mais 3 vezes. Depois parou. Depois começou a chover. Chuva de floresta é diferente de chuva de cidade. Ela não chega de uma vez. Ela vai chegando em etapas. Primeiro você ouve ela lá em cima, nas copas. Um som de papel amassado que vai crescendo. Depois as primeiras gotas grandes, filtradas pelas folhas, chegam no chão de forma irregular, aqui e ali, frias e pesadas. Depois, vira uma cortina. Eu me encostei no tronco mais largo que encontrei, abaixei, coloquei os joelhos no peito e fiquei parado. O plano, se é que se podia chamar de plano, era simples. Não me mover, não fazer barulho, não responder a nenhuma voz que não pudesse verificar. Esperar o dia clarear. Fácil de dizer. Menos fácil de fazer quando você está sozinho, encharcado, machucado, sem lanterna, dentro de uma floresta que você sabe que tem alguma coisa se movendo nela. Naquela noite, parado contra aquele tronco, com a chuva transformando o chão em lama ao redor dos meus pés, várias coisas aconteceram. Primeiro, por volta do que eu calculei serem umas 11 da noite, os passos voltaram. Aqueles passos lentos, metódicos, com pausa entre cada um, vinham se aproximando na minha direção. Ficaram parados do lado do tronco em que eu estava encostado por um tempo que não tenho como medir com precisão, porque o medo distorce o tempo, mas que estimei como sendo entre 2 e 4 minutos. A chuva abafava o som da minha respiração, o que foi a única coisa que me salvou de ter meu coração disparado como estava. Os passos foram embora sem fazer mais nada. Segundo evento. Por volta de umas 2 da manhã, eu ouvi o que parecia ser Camila chorando. Não a voz de Camila chamando meu nome. Não a voz de Camila dizendo onde estava. O som específico de alguém chorando, com aqueles soluços irregulares que são difíceis de falsificar. Vindo de não muito longe. Fiquei imóvel. Lutei comigo mesmo durante o que pareceu uma eternidade. Se era Camila de verdade, ela estava sozinha, com medo, precisando de alguém. Se não era Camila, ir em direção àquele som era o erro mais idiota que eu poderia cometer. Não fui. E até hoje não sei se fiz a coisa certa. Terceiro evento, e esse foi o pior. Por volta das 4 da manhã, com a chuva tendo diminuído para uma garoa fina, eu ouvi minha própria voz. Não a voz de alguém me chamando pelo meu nome, a minha voz. O tom exato que eu uso quando estou falando sozinho. Aquela conversa interna que às vezes vaza para fora sem querer. Minha voz dizendo que eu devia me mover, que eu ficasse parado era suicídio, que tinha que ir em direção ao som do riacho. Ouvi a minha própria voz tentando me convencer a me mover. Fica parado, Rafael. Fica parado. E fiquei. Quando o céu começou a clarear,
A floresta foi recuperando formas. Os troncos saíram do preto total para um cinza escuro, depois para marrom, depois para a paleta completa de verde e terra que era a cor natural daquele lugar. Os pássaros não voltaram. O silêncio animal continuou, mas a luz voltou. E com a luz, eu me levantei. Avaliei minha condição. Joelho machucado, mas funcional. Lábio partido, encharcado, com cãibra nas pernas de ter ficado na mesma posição por horas, e comecei a me mover. Parte 5. A saída. Com a luz do dia e a bússola, que havia sobrevivido na algibeira do colete impermeável, eu consegui me orientar de novo. Fui para Nordeste, o mesmo que havia tentado na véspera, mas desta vez com a bússola na mão em vez de só consultando a cada 15 minutos, corrigindo a direção a cada mudança de terreno, sem desviar mais do que o necessário para contornar obstáculos. 1h30 de caminhada. Sozinho, mancando levemente do joelho, sem nenhum som de animal em nenhum momento. Aí, o riacho apareceu. Eu parei na beira dele e fiquei olhando para ele por um tempo absurdo. Água escura, cheiro de terra orgânica. O som fraco de correnteza. Era o mesmo riacho em que havíamos montado o acampamento. Estava exatamente onde o mapa dizia que estava. A floresta havia decidido deixar eu passar. Segui o riacho para Nordeste por mais 40 minutos. E então, entre as árvores à frente, vi a claridade. Aquela claridade diferente, mais aberta, mais direta. A claridade de um espaço sem cobertura vegetal. A borda da floresta. Caminhei mais rápido. Depois corri. Ignorei o joelho. Estava a uns 30 metros da saída quando minha própria voz, vindo de dentro da floresta atrás de mim, disse: Rafael, espera. Não parei. Não olhei para trás. Saí da mata funda às 9h40 da manhã, depois de aproximadamente 20 horas sozinho. A estrada de terra que tínhamos usado para chegar estava ali. O carro do Tiago estava ali, exatamente onde havíamos deixado com a chave que ele havia me dado antes de entrarmos, porque eu era o único do grupo que nunca perdia a chave. Entrei no carro. Fechei a porta. Fiquei sentado ali por uns 10 minutos só respirando antes de conseguir dar a partida. Dirigi por 3 horas até a cidade mais próxima com delegacia. Parte 6. O que veio depois. A polícia foi educada. Anotou tudo. Mandou uma equipe de buscas no dia seguinte. A busca durou 4 dias. 12 pessoas, incluindo 2 rastreadores com experiência em mata fechada. Encontraram o acampamento. Encontraram os pertences que havíamos deixado para trás na fuga. Encontraram as pegadas que Tiago havia apontado no segundo dia. Não encontraram Lucas. Não encontraram Tiago. Nenhum corpo, nenhum rastro de sangue, nenhuma roupa, nada. O relatório final da polícia listou Lucas e Tiago como desaparecidos em circunstâncias não esclarecidas, possivelmente vitimados por desorientação e hipotermia após separação do grupo. Ninguém disse isso para mim de forma direta, mas li nas entrelinhas que eles achavam que eu havia entrado em pânico e abandonado os amigos. Não me acusaram de nada. Mas eu via a forma como o delegado me olhava. Eu tentei falar sobre as pegadas, sobre a voz que havia saído da floresta imitando Camila, sobre o que tinha visto entre as árvores. O delegado anotou tudo com a expressão de alguém anotando o delírio de um paciente em estado de choque. Não com crueldade. Com paciência treinada. Fui liberado. 3 dias depois, Camila foi encontrada. Ela estava na beira da BR que passava a uns 60 quilômetros da Mata Funda, deitada no acostamento de terra, consciente, desidratada, com hipotermia leve, sem ferimentos visíveis, sem memória de como havia chegado lá. O hospital a liberou em 48 horas. Eu fui visitá-la assim que pude. Ela estava sentada na cama do hospital, de frente para a janela, olhando para a rua lá embaixo. Quando eu entrei no quarto, ela virou e sorriu. O sorriso dela, os olhos dela, a voz dela dizendo meu nome exatamente como sempre disse. Conversamos por quase meia hora. Ela disse que não lembrava de nada depois que nos separamos na fuga, que a última coisa que ela lembrava era estar correndo e então nada, um apagão total, e depois acordar no acostamento. Perguntei se estava com dor em algum lugar. Ela disse que estava bem, só fraca.
Perguntei se tinha ouvido alguma coisa, visto alguma coisa depois que nos separamos. Ela ficou quieta por um segundo. Depois disse que não. Aquela pausa. Aquela pausa de um segundo antes de responder, não. Eu disse que estava muito aliviado que ela estava bem, que a gente tinha passado por uma coisa horrível, que a gente devia conversar de verdade quando ela estivesse com mais força. Ela disse que sim, que ia adorar. Antes de sair, me aproximei para dar um abraço de despedida. E foi no abraço que aconteceu. Ela correspondeu o abraço, os braços dela ao redor das minhas costas, a cabeça dela no meu ombro. Tudo certo, tudo normal. Mas eu estava prestando atenção, eu estava com todos os sentidos no máximo depois de tudo que havia passado. E no abraço eu percebi o que meu cérebro consciente ainda estava tentando ignorar. Ela não estava respirando. Não foi uma pausa de quem prendeu a respiração. Não foi uma respiração muito leve que eu não estava sentindo. Durante os longos segundos daquele abraço, o peito dela não se moveu uma única vez. Nenhuma inspiração. Nenhuma expiração. O peito completamente imóvel contra o meu. Me afastei devagar. Olhei para ela. Ela ainda estava sorrindo. Disse que ia buscar água para ela. Ela disse tudo bem. Saí do quarto. Não voltei. Saí do hospital. Entrei no carro. Dirigi por 2 horas, sem parar, e sem saber para onde estava indo. Parte 7. O que eu sei agora. Mudei de cidade 3 semanas depois. Não falei para quase ninguém o endereço novo. Cancelei as redes sociais. Troquei o número de celular. Não porque achava que isso seria suficiente para me proteger de alguma coisa que vive dentro de uma floresta, a 400 quilômetros de onde eu estava. Fiz isso porque precisava de ação. Qualquer ação. Para não entrar em colapso completo. Nos meses seguintes pesquisei tudo o que pude. Desaparecimentos naquela região, que eram mais do que o senso comum sugeria. Relatos de moradores das cidades próximas sobre a Mata Funda, que eram escassos, mas existiam, sempre com aquele tom de quem sabe mais do que está disposto a colocar em palavras. Folclore de criaturas miméticas no Brasil, no mundo, em culturas que nunca tiveram contato que de formas surpreendentemente similares descreviam a mesma coisa. Uma entidade que aprende a forma, a voz, o comportamento de suas vítimas e usa essa cópia para atrair as próximas. Eu dei um nome para ela. O Esvaziado. Não porque encontrei esse nome em algum lugar. Porque foi o único nome que me pareceu certo quando eu tentava descrever o que havia acontecido com Lucas na primeira noite e com Camila depois. Não uma criatura que mata e habita o corpo. Uma criatura que esvazia. Que retira o que estava lá dentro e ocupa o espaço com uma imitação funcional. Não sei como funciona. Não sei se há dor. Não sei se o que fica dentro ainda está consciente de alguma forma, enquanto a coisa usa sua forma para se mover pelo mundo. Essa possibilidade é a que me mantém acordado mais vezes do que qualquer outra. Sei algumas coisas com relativa certeza. Sei que ele se move mais facilmente no silêncio total, que o silêncio dos animais é o primeiro aviso, e que quando você perceber esse aviso, provavelmente já é tarde demais. Sei que a primeira imitação é sempre imperfeita. Pequenos erros de timing, de entonação, de comportamento. Esses erros vão sendo corrigidos com o tempo e com a observação. Quanto mais tempo a coisa passa com você, mais perfeita fica a cópia. Sei que a imitação de um ser humano vivo inclui voz, aparência e comportamento, mas não inclui as funções involuntárias do corpo. Respiração, temperatura. Os micromovimentos que um ser vivo faz sem pensar. Esses são os sinais que ele não consegue falsificar completamente. E sei, com a clareza fria que veio com o tempo e com a distância, que o que encontrei no hospital não era Camila. Que se a Camila real ainda existe em algum lugar, ainda tem alguma parte dela que está acordada e que sabe o que está acontecendo, espero que ela me perdoe por ter ido embora. Por ter sentido aquela imobilidade no peito dela durante o abraço e ter escolhido sair em vez de tentar entender o que ainda era possível fazer. E se não era ela? Se o que estava naquela cama de hospital era só a coisa usando a forma dela?
Então espero que nunca descubra onde eu moro. Você provavelmente está ouvindo isso de um lugar seguro, iluminado, com gente por perto, ou com a certeza de que há gente por perto. E é provável que parte de você ainda esteja buscando a explicação racional, o ângulo que resolve tudo isso de forma que caiba nas categorias que você usa para entender o mundo. Eu também buscaria. Antes, a última coisa que eu vou te contar é essa. 2 meses depois do hospital, eu recebi uma mensagem do número antigo da Camila, aquele número que ela havia me dado anos antes e que eu nunca tinha deletado da agenda. Uma mensagem de texto, curta. A mensagem dizia: "Você sumiu. Tá tudo bem?" Não respondi. Mas na semana seguinte, do mesmo número, veio outra mensagem, também curta. Essa segunda mensagem dizia: "Não precisa ter medo. Eu sou eu." Essa é exatamente a coisa que a Camila real diria. E exatamente a coisa que aquela outra coisa diria se soubesse o suficiente sobre a Camila para saber como ela falaria. Bloqueei o número, mas continuei com aquela mensagem na cabeça por semanas. Eu sou eu. Simples, reconfortante, impossível de verificar. Boa noite. Fim. Não vá embora ainda. Gostou do que ouviu? Então se inscreva no Medos que Falam. Sua inscrição é o que faz este canal crescer e me ajuda a produzir mais conteúdos longos e imersivos como este. Não esqueça do like e de compartilhar com aquele amigo que ama um susto. Vamos levar o terror a mais pessoas. Obrigado pela audiência e pelo apoio. Até o próximo relato.